De volta com o Jornal Integração e hoje é dia do quadro O Assunto é Nutrição. E hoje nós vamos saber quais são aqueles alimentos que potencializam o ganho de massa magra, aqueles que ajudam também a você ganhar a famosa gordurinha e quais aqueles que você deve evitar para evitar a retenção de líquido e, claro, aqueles inchaços indesejáveis que ninguém aguenta. Bom, Aline, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui e hoje para falar desse assunto que quem faz academia ou quem gosta de praticar exercício físico vai ficar mais que ligado para poder ficar sabendo. Eu que agradeço, Henrique, por esse convite novamente, né? E para a gente falar de um assunto que eu particularmente amo também. Bom, Aline, vamos falar então sobre esses famosos alimentos, né? Explica pra gente quais são as diferenças entre essa massa magra, que quando a gente faz academia ou faz alguma atividade física, né, o avaliador vai ali e coloca pra gente o que é essa massa magra e o que é essa massa, entre aspas, gorda, que o nosso corpo vive na balança. Então, é o seguinte, quando a gente pesa na balança, a gente está pesando várias coisas, né? Então, a gente pesa ali gordura, que é a massa gorda, a gente pesa também a massa magra. Então, no peso da balança, se a gente pegar o peso da gordura e da massa magra, vai dar o peso da balança. E na massa magra, nós temos a composição dela da nossa massa, que realmente é magra, livre de gordura, né? Porque a gordura a gente já tem ela ali. Então, a massa magra ela é composta por coisas que não têm gordura. Então, os ossos, os órgãos e os músculos, né? E a água também. A gente não deveria ter gordura nos órgãos, mas ainda assim ela faz parte da massa magra, mesmo com muita gente tendo ali, né, gordura no fígado, gordura, esse tipo de gordura visceral. Mas o que o pessoal da academia vê como massa magra é o músculo, né? Então, popularmente, a massa magra para todo mundo é o músculo, mas na verdade a nossa massa magra é composta por mais coisas, né? Bom, e existem alguns alimentos aí que potencializam esse ganho de massa magra? Com certeza. O ganho de massa magra, né, o ganho de massa muscular, ele é muito mais difícil do que a perda de gordura. Então, a gente tem que ter uma alimentação bem calculada para a nossa real necessidade. E a gente precisa muito de carboidratos, de proteínas, de gorduras boas e também das vitaminas e dos minerais que vai ajudar ali também no fornecimento de energia para a gente ter um bom rendimento, né, no treino, porque, na verdade, a gente precisa ter um estímulo de força na academia, na musculação, com algum treinamento de força, para que a gente tenha aí um ganho de massa muscular e a alimentação vai vir como uma estratégia para potencializar esse ganho. Qual que é o papel fundamental da proteína e do carboidrato propriamente ditos no ganho de massa magra? Eles são os protagonistas disso? Sim, a gente pode dizer que sim. O carboidrato, ele vai ajudar no fornecimento de energia, né, e também nas funções metabólicas para que aconteça o processo de hipertrofia. E a gente precisa da proteína, porque o nosso organismo ele vai precisar da proteína para diversas funções. Então, a gente precisa consumir a quantidade ideal de proteínas para que ela exerça todas as funções do nosso organismo e ainda vá para o músculo. Bom, com relação, Aline, a essa questão da massa magra, então agora a gente vai falar da massa gorda. Muitos alimentos, né, a gente já falou isso em outros quadros, são responsáveis aí por oferecer a gente uma condição mais, como que eu posso dizer assim, dar mais calorias, né, são alimentos mais calóricos, que engordam mais. O que a gente deve evitar então para que a gente não faça com que o nosso corpo tenha mais massa gorda do que mais massa magra? Então, a gente deve ter uma alimentação mais natural possível, né? Então, alimentos mais saudáveis possíveis. A gente precisa descascar mais e desembalar menos, né? Evitar os alimentos industrializados que têm altos teores de açúcar, de sal, de gorduras, né? Então, a gente precisa evitar esses tipos de alimentos. Bebidas alcoólicas também, né, podem contribuir aí para o ganho de gordura. Então, a gente deve evitar esse tipo de alimento. Bom, e com relação aos alimentos, você até disse aí também o sal. O sal a gente vê que nesta época do ano, né, muitas pessoas fazem aí caldos, principalmente porque nessa época mais friozinho, fazem caldos, sopas, enfim. E usam e abusam dos temperos e do sódio. Então, muitas pessoas podem também passar mal por conta disso. E o sal, gente, o sódio e o sal, né, são praticamente a mesma coisa.
é o responsável aí por causar justamente essa retenção e esse inchaço que eu falei no início. Então, nesse momento, tem que tomar cuidado para a gente também não ficar com esse incômodo, né? Sim, com certeza. Principalmente porque o uso excessivo de sal, né, pode contribuir também para vários tipos de patologias, hipertensão, né? Quem tem deve evitar, causa mais inchaço ainda nessa pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo de sal e a gente pode substituir esse sal por temperos mais naturais, né? Então é uma boa opção. Bom, com relação também a essa dieta, né? Na hora de fazer essa dieta, para ganhar mais massa magra, para diminuir a minha gordura, muita gente faz isso de cabeça ou então vai na internet. É nessa hora que o profissional da nutrição faz total diferença na vida da pessoa que quer ter um objetivo a mais ali no seu treino ou na academia, né? Sim, com certeza, porque tudo tem que estar muito bem calculado para a necessidade daquela pessoa. Então não adianta às vezes pegar uma dieta pronta na internet, ou então ver as dicas ali no Google, ou então pegar uma dieta pronta de algum colega, de pai, de mãe, de filho, sei lá. Não adianta pegar dietas prontas, porque tudo tem que estar muito bem calculado. Cada nutriente precisa estar de acordo com a necessidade de cada pessoa para ela ver um resultado. Não é apenas alimentar saudável que essa pessoa vai conseguir um resultado. Talvez consiga nos primeiros meses, nas primeiras semanas, mas depois a pessoa vai estagnar e não vai ver tanta evolução. Bom, Aline, nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que tem dúvidas ou quer tirar mais informações com você, como que ela pode fazer? Então, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é @nutri.alinemedeiros, e pode também me enviar uma mensagem no WhatsApp, que é 379-99430370. Tá certo. Então, Aline, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O Jornal Integração ainda não acabou. Daqui a pouquinho tem mais informações para você, depois do nosso bloco de apoio cultural. Até já.